Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Rebeca e hoje a gente vai fazer uma resenha crítica do livro As Intermitências da Morte, de José Saramago. Eu vou começar falando um pouco sobre a vida dele. Eu vou começar falando um pouco sobre a vida do autor. Bom, ele nasceu no dia 18 de novembro de 1922, numa aldeia de Portugal que era super humilde, miserável, assim, numa família de camponeses. A família dele era bem humilde, passava por necessidades, problemas financeiros, enfim. Com seus 2 anos de idade, ele se mudou para Lisboa, onde ele viveu o resto da vida, e começou a trabalhar, né? Começou a fazer. Com seus 2 anos de idade, ele se mudou para Lisboa. E lá ele começou a trabalhar, e lá que ele ganhou a importância de grande escritor português. Ele trabalhou com diversas coisas. Ele foi serralheiro, ele foi funcionário da saúde pública, teatrólogo, mas que ele teve grande importância, assim, que ele ganhou importância na literatura, é que ele foi um grande romancista, contista e poeta. Como eu falei, ele passava por muitos problemas financeiros e isso levou ele a não conseguir completar alguns dos cursos secundários que ele fez. Então ele não tinha uma formação muito ampla. Ele foi bem conhecido, assim, ele ganhou bastante importância também, porque ele foi um dos primeiros autores, primeiros poetas a dar importância da literatura portuguesa em outros países, a levar para fora do país. Eu não falei da Terra do Pecado. A primeira obra do autor se chama A Terra do Pecado e foi lançada em 1947. As principais obras dele são Evangelho segundo Jesus Cristo. As principais obras dele são o Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi censurada pelo governo de Portugal e o autor teve que ser exilado para a Espanha. Então ele se mudou para lá. Também teve o Ensaio sobre a Cegueira, que foi adaptado para um filme em 2008, A Viagem do Elefante e A Jangada da Pedra. Durante sua vida, ele ganhou Durante sua vida, ele ganhou os mais diversos prêmios. Entre eles, os 2 mais importantes são o Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel. Prêmio Nobel da Paz. O prêmio da Paz por escrever errado. Durante sua vida, ele ganhou diversos prêmios. Entre eles, os 2 mais importantes são o Prêmio Nobel de Literatura, que ele ganhou em 1998, e o Prêmio Camões, que é o prêmio mais importante da literatura de língua portuguesa, que ele ganhou em 1995. O autor faleceu em 18 de julho de 2010, aos 87 anos, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Vamos ver vídeo do BBB. Não, mas agora são Quanto vocês. tempo deu? Deu 4 minutos e 7 segundos. Ah, tá bom. Tá Que eu bom. vou aproveitar. Deu Que a 4 Giovana irá minutos. aproveitar uns 3 e meio. Dá pra por dar aí. uns 3. Então, mano. Tá bom, vai. Eu sou o Fernando e agora eu vou falar um pouco mais sobre o livro. O livro ele começa com a seguinte frase: no dia seguinte, ninguém mais morreu. O livro ele também é dividido em 2 partes. A primeira parte, ela não tem nenhum personagem principal. Ele conta basicamente uma história rala, assim por cima, que a morte decidiu parar de matar as pessoas. Com isso, teve alguns problemas. O primeiro deles é o do hospital. O hospital ele sofreu com superlotação de pessoas que sofriam acidentes e que eram acidentes graves que normalmente morreriam e não morriam. Pessoas com doenças terminais, crianças com problemas terminais também. O governo estava tendo problema também com essas coisas porque ele queria que as pessoas morressem. Com isso, eles fizeram um acordo lá com a máfia, para a máfia tirar essas pessoas do país e essas coisas.
Só que o governo, ele, tipo, ele não queria diretamente que as pessoas morressem. Eles não podiam assumir isso daí. Eles não podiam assumir essa culpa, É. por isso eles botaram pra cima da máfia. Casas de repouso também tiveram problemas, porque eles ficaram pensando, nossa, a população vai aumentar cada vez mais o número de idosos, e por isso aí a gente vai sofrer com superlotação e não tem o que a gente fazer com isso. Nessa primeira parte, o livro também fala sobre a história de uma família que tinha um avô e uma criança com problemas terminais e que eles queriam morrer. Eles conversaram lá, falaram, não, o avô falou, não, eu quero morrer. E o filho também. Aí lá, nesse país, ninguém morria. Só que era só ali. Em outros países, todo mundo estava morrendo. Nisso, eles levaram o avô e a criança até a fronteira do país. Assim que ultrapassaram a fronteira, os dois morreram e ficaram por ali mesmo enterrados. Já a segunda parte do livro, ela começa com a morte. Fala da religiosidade. É verdade. Outro problema agravante também foi o problema religioso, que no caso foi com os cristãos. Como a religião cristã, consiste na ressurreição, e como ninguém mais morria, eles não acreditavam mais em ressurreição. Então todos os crentes deixaram de seguir a igreja, e a igreja teve alguns problemas com isso. Já a segunda parte do livro, ela começa já tendo um personagem principal, que é a morte. A morte, ela começa sendo o personagem principal, e o autor vai contando a história. Depois disso, a morte, ela decide voltar, ela volta e ela volta e para. Nisso ela falou, ó, vou parar vou deixar as pessoas morrer, só que antes disso eu vou mandar uma carta avisando 8 dias antes da pessoa morrer. Aí ela fez isso. 8 dias antes da pessoa morrer, ela recebeu uma carta falando que ela ia morrer. A morte falava assim, se eu mandar essa carta, as pessoas vão falar, eu vou ter tempo para curtir o resto da minha vida, me despedir dos meus parentes e tudo mais. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que as pessoas começaram a surtar, tiveram problemas, começaram a pirar. Agora, o que mais que tem pra falar? Tem que falar depois que ela se apaixona pelo músico, que eles começam a dividir. Fala assim, agora entrando um pouco no desfecho do livro, mais pro final a morte ela acaba se apaixonando. Como a morte era um personagem, no final do livro o autor ele se aprofundou nos sentimentos dela. E aí virou meio que um romance. Isso aí. Agora, mais pro final do livro, como a morte era o personagem principal, o autor, ele acabou focando mais nos sentimentos da morte, que foi quando ela se apaixonou por um músico. Ela ficou lá vendo o músico tocar todo dia, ela se fantasiou de uma mulher bem bonita para falar com o músico, deu uma carta para ele, falando que ia matar a pessoa que tinha deixado ele. Aí nisso, ela acabou criando alguns laços com o músico, já indo em concertos e essas outras coisas. Aí a morte ela começou a adquirir vários sentimentos e eles começaram a ter um romance no final do livro. O que mais que tem pra falar do Fernando? Acho que é só isso. Acho que é. Né? Então, agora, o que você vai falar agora? Sobre os Eu vou falar respeitos sobre... religiosos. Não, vou Que falar, é tipo, eu vou difícil. fazer uma análise. Tá. Agora E eu aí vou fazer você... mais uma análise crítica, assim, do... O que é que eu vou falar? Não, vai, depois eu falo, se eu lembrar. Tá. Vocês falam, fala que no final teve romance, que muita gente fala da ironia do livro. Teve Uhum. bastante ironia no livro. Tá. Agora, já que o Fernando ele acabou de resumir o texto e resumir a história, eu vou fazer agora mais ou menos uma análise crítica assim, do livro. Bom, no começo, quando ele... calma. Como é que eu posso falar, mano? Tipo... Calma aí, deixa eu O que você quer falar? No começo ele... No começo, quando a morte para de matar... Nossa, que é foda. Eles tratam como um problema, é isso que você... No começo, quando a Eles morte tratam para de como um matar, problema. com os problemas de superlotação, eles... No começo eles acharam que era uma coisa boa, só que depois eles viram que não era. Tá. Vai. Bom, agora que o Fernando ele acabou resumindo a história, eu vou fazer mais ou menos uma análise crítica sobre o livro. Bom, no começo fala que a morte ela vai parar de matar. E quando a gente pensa na história, na vida, tipo,
que todo mundo vai acabar sendo imortal, sem pensar nas consequências que isso pode gerar, a gente acaba pensando que, tipo, tudo vai ficar bem, que nada vai ficar tão ruim quanto no livro acaba falando. Só que não é muito bem isso que acontece. As consequências que o livro trata é sobre na sociedade mesmo, causando crises principalmente econômicas, sociais e religiosas. O principal problema, como o Fernando falou, foi a superlotação e fazendo com que as pessoas, os doentes que estavam doentes, eles não morriam. Assim, eles ficavam lá nos hospitais e eles não poderiam ser tratados, afinal eles não poderiam morrer. Não, na verdade... Ai, calma, porra. Fala que o maior problema disso tudo era que as pessoas não paravam. Tipo, elas não paravam no estágio que elas estavam. Elas continuavam vivendo a vida e a vida continuava fluindo. A idade continuava fluindo. Tudo fluía. Nossa, que é foda falar, cara. Na hora que eu tava tentando... Na hora na mente ali o bagulho fica muito mais fácil. Porra. Tá. Então, calma, eu paro onde? Já que o Fernando resumiu a história. Será que eu falei do começo? Não, você já falou do Fernando resumiu a história, você já falou dos problemas Você falou até os problemas da... O problema é religioso. Religioso, isso. Você falou aí. Tá, aí agora eu vou falar... Tá bom. Isso daí, a morte parar de matar causou vários problemas. Porque, tipo, as pessoas, quando elas não tornavam imortais e paravam na idade que elas estavam. Elas envelheciam, elas pegavam doenças, elas ficavam mal, só que o problema é que elas não morriam. Isso causou problemas, como o Fernando falou, de, tipo, pessoas muito idosas acabarem ficando lá no hospital vegetando e as pessoas não poderiam fazer nada, não daria pra tratar esse tipo de gente. E o texto ironiza e ele traz bastante pra nossa realidade o jeito que os hospitais, o jeito que os políticos tratam as pessoas ali. Porque eles queriam que as pessoas morressem para não afetar tanto economicamente e politicamente na cidade, no país. Só que eles não poderiam assumir isso. E o que eles faziam? Os hospitais, por exemplo, eles pegavam as pessoas que estavam doentes e não poderiam ser tratadas e levavam de volta para as famílias. E isso pode ser que aconteça bastante aqui no Brasil. Não pode falar Brasil, né, bicho? Por quê? Porque não é no Brasil, né, mano? O texto é português, velho. Tá. Então eu falei... Isso pode acontecer em qualquer país, atualmente, no mundo capitalista que a gente vive. Tá. E essa é a forma de tratamento na qual os políticos mesmo tratam as pessoas, pode acontecer em qualquer país, nesse mundo que a gente vive hoje em dia. O texto ironiza bastante alguns outros fatos, por exemplo, na parte que os políticos eles queriam que as pessoas morressem, mas eles não poderiam assumir. Então eles fizeram secretamente, eles falaram com a máfia e passaram o papel de levar as pessoas para as fronteiras, para as pessoas morrerem, e botaram o papel que eles queriam, falaram que era a máfia que estava fazendo isso, só que não era. E ele ironiza bem o fato da corrupção e esse tipo de coisa. Tá, aí agora eu parei de falar isso, e aí eu falo o quê? O que mais tem pra você falar? Do tipo de texto? Fala do tipo de texto que é que no começo todo mundo desanima, tipo, você tem que ter uma cabeça muito madura pra continuar lendo. Fala isso. Tá. Você recomenda, que a gente recomenda pra um público mais maduro, porque no começo não dá pra... Tá. A partir da segunda fase, que tem o personagem principal, a história começa a ficar mais interessante para o público. Então, além dessas ironias e dessas reflexões que o livro faz, agora tem que falar um pouquinho sobre a linguagem dessas coisas. A gente achou bem difícil a parte da linguagem, principalmente da pontuação e como o autor ele organiza o texto, porque é uma característica do autor, só que é uma coisa que, tipo, as pessoas que vão ler, o público que vai ler isso daí precisa ter uma cabeça bem madura e precisa entender muito bem do que está lendo. Porque não é uma coisa muito fácil de, tipo, no começo você ler e se entusiasmar com o livro e querer ainda continuar lendo. Tipo, o texto ele começa a ficar um pouco mais interessante depois da segunda parte, onde começa a realmente virar uma narrativa o texto, onde tem um personagem principal. Só que, tipo, a linguagem ela é bem difícil mesmo de se entender e foi um empecilho pra gente no livro. Tá, agora falo... Do quê? Deixa eu ver. Quanto tempo pra botar?
Não, eu acho que tá de boa. É. Acho que deu uns 5, 6 minutos. Ô, Rebeca, quanto tempo tá? Narrativa de uma história. Acho que tá de boa. Tá 14 minutos. Tá suave. Giovana que vai editar, né? Aí ela vai É um pegar livro umas muito partes. difícil, discute a religião. Relaciona o capitalismo e a religião com o que ele é ateu e comunista. Ah, é verdade. Pelo fato que a Rebeca falou no Tá bom. começo. aham. É só isso. Tá. E uma última coisa também, falando do autor, já que eu falei das características dele, sobre a escrita dele, teve também uma característica pessoal dele que ele pode ser que ele colocou no livro, que foi o fato de, como a Rebeca falou no começo, que ele é comunista e ele também é ateu. E no texto ele critica bastante, principalmente o sistema capitalista, criticando bastante as atitudes políticas que tinha no país, e também ele critica bastante a religião ali, falando até que, tipo, já que as pessoas não morriam, ele já dizia indiretamente, tipo, que Deus não existia, esse tipo de coisa. Até porque os cristãos ali no texto, eles veem a verdade realmente, como está dito ali. E então é isso, essa daí foi mais ou menos uma análise que a gente fez do texto e do livro. Bom, então essa foi a nossa resenha. A gente falou um pouquinho do autor e tal, e a gente falou sobre os pontos que principalmente todo mundo fala do livro, que são as ironias, que são as reflexões que o livro faz, que são a proximidade que ele traz do livro para a nossa realidade. E a gente trouxe também nosso pensamento sobre o livro, sobre o que a gente gostou, não gostou. E é isso. Muito obrigado por assistir.